Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e hoje nós vamos falar sobre turbidez e congelamento superficial da cerveja, né? Esse vídeo de hoje ele é uma resposta, um complemento ao vídeo que você vê aí no card chamado Cold Crash Until Frozen, que é o vídeo onde eu apresento uma técnica de clarificação da cerveja com resultados extremos, né? Você consegue aí uma cerveja clara em nível profissional, em nível industrial, como nenhuma outra técnica de clarificação antes já apresentada, ok? Então muitas pessoas aí postaram comentários, críticas negativas sobre essa técnica, né, dizendo que ela afeta negativamente aí a qualidade da cerveja. Então eu fiz aí durante esses 3 meses um estudo profundo sobre as características dessa técnica. Lanço aqui a bibliografia consultada, estudada e condensada nesses 15 slides que formam esse vídeo sobre tudo aquilo que é interessante e que importa para você. Ok? Então, desde os livros simples, como o livro do John Palmer, ele já começa a falar sobre essa questão do armazenamento, né, do lagring em temperatura próxima ao congelamento, né, near freezing, onde os efeitos de um acondicionamento da cerveja em temperatura próxima ao congelamento produz uma cerveja clara, translúcida e também com melhorias de sabor. Olha que interessante, ó, melhorias de sabor. Vamos entender como é que a técnica de lagering em temperaturas próximas ao congelamento, não é um lagering tradicional, aquele lagering de 5 graus centígrados, um lagering mais baixo vai promover a clarificação e a qualidade da cerveja. Então, bem introdutório aqui, com um conhecimento que você tem que ter para a gente começar a falar sobre esse estudo, é que o congelamento da água ocorre em 0 grau centígrado, independente da altitude, né? Diferente do ponto de ebulição, que varia com a altitude, o ponto de congelamento sempre é preciso. Então a água pura se congela a 0 grau centígrado. A água que nós temos, como ela contém alguns sais, ela vai variar, vai congelar ali uma temperatura um pouquinho mais baixa, né? Temperatura de 0,5 graus centígrados até 1 grau centígrado para baixo, né? Negativo por conta dos sais presentes. Enquanto que a temperatura de congelamento da cerveja é por volta de 2,3 a 2,9 graus centígrados, conforme a gente vai ver mais na frente, dependendo aí do teor alcoólico da cerveja. Então, um fator aqui importante que eu vou repetir várias vezes durante este vídeo são sobre esses 3 termos que vem aqui embaixo. O primeiro, que quando a cerveja congela, inicialmente é a água da cerveja que se dissocia dos demais compostos que formam a cerveja e começa a formar cristais de gelo. Então a cerveja ela não congela de forma homogênea. Quando começa a congelar, é a água presente na cerveja que começa a congelar, não é o álcool presente na cerveja, não são os outros compostos ali formadores de sabor presentes na cerveja, mas sim a água se dissociando da própria cerveja, se separando da cerveja. E nesse momento, polifenóis e polipeptídeos, que são os principais compostos formadores de haze, eles vão começar a precipitar também. Okay? E como o gelo ele é mais denso que a cerveja, né? O gelo é água pura, enquanto a cerveja é água com álcool, esses blocos de gelo começam a descer, a precipitar ali para o fundo da cerveja e começam a se combinar com esses polifenóis, esses polipeptídeos que estão formando. Então, sobre shoehaze, vamos entrar aqui numa informação inicial sobre o shoehaze e falar um pouquinho de outros tipos de haze. Então, o tipo de turvação proveniente do shoehaze é aquela que acontece quando a cerveja ela é resfriada abaixo de 10 graus centígrados, né? Ela começa a ficar turva, como nesta imagem. E esse tipo de turbidez é causado principalmente pela associação entre taninos e proteínas, formando componentes complexos associados entre si numa teia interligadas, que eles começam a ficar grandes demais e tornam-se visíveis. Por isso que nós vemos esse tipo de turbidez. Quando a cerveja esquenta, esses compostos se desassociam e a cerveja torna-se clara novamente, ok? Essa aqui é o principal tipo de turvação, a mais comum e a que a gente quer melhor trabalhar para ter uma cerveja mais bonita, mais translúcida.
Então, teoricamente, se eu conseguir eliminar ou o tanino ou as proteínas complexas, eu vou evitar que esse tipo de reação aconteça e aí não vou ter mais turvação. Além desse tipo de turvação, que é chamado Chill Haze, eu tenho outros tipos de haze, tá? Hazes causados por excesso de lupulagem, muito comum em IPAs, NEIPAs, né? Cervejas que recebem aquela carga muito intensa de lúpulo, principalmente dry hopping, ou também em uma menor percentual cervejas onde a gente tem o tal do hot side aeration, né? Aquele contato do mosto com o oxigênio, aquele chuveirinho que fica caindo ali na cerveja. E também acontece quando a gente não tem o cold break, que é o resfriamento rápido do mosto depois que nós terminamos a fervura. Esses aqui são causadores de haze permanente. Não são esses que nós vamos corrigir com esta técnica, mas sim este tipo de haze mais comum, que é o tanino proteico. Então, as proteínas elas são importantes para a cerveja. As proteínas elas são classificadas pelos seus tamanhos, né, em três tamanhos: baixo peso molecular, médio peso molecular e alto peso molecular. E elas são importantes para a formação e estabilidade da espuma, sendo que quanto menor for a proteína, mais fininha é a espuma. Quando a proteína ela é de médio ou grande peso molecular, a formação de espuma é aquela que com bolhas muito grandes, bolhas muito feias, e nós queremos evitar esse tipo de formação. Então, para nossa cerveja, o mais importante são as proteínas de baixo peso molecular. Essas devem permanecer na cerveja, enquanto que as proteínas de médio e alto peso molecular, elas são indesejáveis. Para transformarmos as proteínas de médio e alto peso molecular em proteínas de baixo peso molecular, costumeiramente fazemos aquelas paradas proteicas de 50 graus centígrados durante a misturação por cerca de 15 ou 20 minutos. Mas o excesso da parada proteica com a desnaturação dessas proteínas vai ser ruim, porque eu não vou ter o corpo na cerveja e não vou ter essa formação de espuma. Então tem que tomar cuidado também com paradas proteicas muito grandes, que elas podem acabar afetando a qualidade da sua cerveja. Para a indústria, eles utilizam vários tipos de agentes afinantes, como silica gel, protease, né, o galotanino, bentonida e outras coisas que vão remover essas proteínas de alto e médio peso molecular. Só que isso daqui não é prático para nós, como vamos ver mais adiante, porque esse tipo de elemento, além de ele não ser orgânico, né, ele deve ser retirado da cerveja por meio de filtração, por meio de centrifugação, e eles não podem ser consumidos por nós, né, eles são tóxicos, podem dar problemas digestivos ou problemas de saúde. Né? Silica gel, por exemplo, é um plástico, nós não podemos consumir isso na cerveja. Então vamos retirar qualquer tipo de solução voltada a esse tipo de prática industrial. Então, se a gente tem a turbidez e a indústria utiliza estabilizantes, né? Quais são os tipos de estabilizantes mais comuns? Como eu já citei, temos alguns estabilizantes físicos, como PVPP e silica gel, e temos estabilizantes químicos, como enzimas e ácido tânico. Né? Tirando o ácido tânico, enzimas PVPP e silica gel são todos componentes que não são saudáveis, eles não devem estar presentes na cerveja final e devem ser filtrados, coisa que nós cervejeiros caseiros não conseguimos fazer. A principal atividade deles é absorver ou proteínas ou polifenóis. Absorvendo um deles, não vai acontecer aquela reação que foi citada anteriormente. Né? Por outro lado, aqui do lado caseiro, nós temos uma solução mais natural, que são os colágenos, né? Vindo ali das algas marinhas, como o isinglass, e outras soluções não tão comuns, como alginatos e até mesmo a presença de madeira, chips de madeira, que não vão ser adequados a todos os estilos, mas que também promove esse tipo de reação, seja com proteína, seja com polifenol. Em um estudo realizado em 2004 por Milde e Bamford, eles descobriram que um pequeno período em baixa temperatura pode fazer com que esses compostos coloidais precipitem ali dentro do fermentador.
Em nível industrial, eles identificaram como menos 2,5 graus centígrados e 6 horas de duração como o período mais efetivo, sendo que para nós, cervejeiros caseiros, a gente vai usar outro método que eu vou explicar mais adiante, ok? Este aqui para nível industrial. Então, falando um pouquinho sobre a estabilização a frio, o que ela tem, né? Como é que ela ocorre? Ela é uma técnica que vai promover a melhoria da estabilidade da cerveja, vai fazer com que ela tenha uma longevidade maior, dure mais, né? Ela não envolve nenhum tipo de aditivo, ou seja, ela é 100% natural. Ela produz menos perdas sensoriais que outras técnicas equivalentes, como o uso de PVPP, uso de silica gel, a filtração, né? Ela pode ser utilizada com outras técnicas para ter uma maior eficiência, como junto com filtração, junto com centrifugação, que são técnicas mais industriais. Para nós caseiros, ela vai ser perfeitamente suficiente. Como nós não vamos ter essa utilização de técnicas de filtração e centrifugação, nós vamos forçar um pouquinho mais a barra da estabilização a frio, não vão ser só 6 horas como citado anteriormente, vamos fazer por um pouquinho mais de tempo para ter o efeito desejado sem ter prejuízo à qualidade sensorial da cerveja. Então essa técnica ela é similar à destilação a frio, aquela técnica que é utilizada para fazer box e double box, né? Onde se congela ali a cerveja, se retira a água para aumentar o percentual ABV da cerveja, é bem parecida com ela, só que nós não vamos retirar grandes quantidades de gelo da cerveja, como é feita na técnica da double bock. Nós vamos opcionalmente tirar ali 5% da água da cerveja, que é o 5% que vai conter polifenóis e componentes indesejáveis. Então, Kunze, em 1996, e Mosher, no seu livro em 2017, conforme a nossa referência bibliográfica, que foi pesquisada e colocada aqui, diz que a técnica de estabilização a frio, essa técnica que foi mostrada naquele vídeo que eu estou reapresentando aqui, ela promove uma estabilidade de sabor de aroma e sabores mais arredondados pela eliminação de percussores de haze durante o processo de congelamento. Então, embora as críticas negativas de vários colegas foram que aquela técnica ela não funciona, que ela é prejudicial, eu trago aqui duas referências bibliográficas dizendo o contrário, que a técnica, quando bem empregada, ela vai promover uma melhoria da estética e da qualidade sensorial da sua cerveja. Então, vamos ver um pouquinho como essa técnica acontece. Para isso, vamos recorrer aqui ao manual EBC, onde eles falam como funciona o término da técnica de lagering e a técnica de maturação e estabilização a frio. Então, dois processos que acontecem em conjunto na indústria e nós caseiros também podemos fazer. Inicialmente, aquela técnica de lagering e maturação, onde nós queremos tirar a cerveja daquela condição verde, proferir nela uma qualidade sensorial melhor, eliminar alguns compostos aromáticos indesejáveis, promover um arredondamento de sabores, promover a floculação da levedura, né, deixando a cerveja mais clara. Mas além do uso dessas duas técnicas de lagering e maturação, nós podemos ir além disso daqui, promovendo ainda uma melhoria, um ganho a mais, realizando a estabilização a frio por meio da técnica do congelamento superficial. Então, de acordo com o próprio guia, ele tem essas informações do congelamento a frio, no qual eu não estou criando nada, estou apontando aqui os resultados obtidos e documentados no guia. Então, enquanto que numa fermentação primária a cerveja ainda tem ali cerca de 1 grau plato de fermentáveis, ok? Esses fermentáveis nessa temperatura baixa de 5 a 7 graus centígrados do lagering, da maturação, vão acabar produzindo ainda uma pequena quantidade de CO2 que vai promover ainda uma carbonatação na cerveja, ok? A gente vai ver aqui o aumento da quantidade de CO2.
e vamos ter ali uma queda muito grande da quantidade inicial de levedura do início da fermentação, enquanto que lá na inoculação nós vamos ter de 100 a 200 milhões de células por ml, nós vamos ter aqui essa redução de 200 milhões para cerca de 15 a 25, né? Apenas 10% da quantidade de levedura, ou seja, 90% da levedura presente já foi eliminada durante a fase o término da fermentação primária, quando a gente faz ali a purga da levedura. Então temos aqui neste momento apenas um residual de 15 a 25 milhões de células. Esse pequeno residual vai diminuir ainda mais com essa ação da estabilização a frio, ok? Com essa etapa que nós vamos fazer, ainda vai ter uma redução ainda maior, porque parte dela ainda vai ser precipitada, parte dela vai acabar sofrendo autólise, parte dela vai ser presa, aprisionada pelo gelo em formação. E nós vamos ter uma redução ainda maior dessa levedura. Numa condição tão pequena que se você realiza priming, você vai precisar adicionar um pouquinho de levedura nas suas garrafas, cerca de uma gota de levedura por garrafa, para conseguir fazer priming, porque essa condição final é de tão pouca levedura que é insuficiente para você fazer priming na maioria das vezes. Como já citado, aqui em relação ao CO2, há esse aumento da produção de CO2, uma gaseificação natural da cerveja, e também temos ainda uma redução ainda maior do diacetil. Nós já temos ali no término da fermentação primária uma presença de 15 mg por decímetro cúbico de diacetil, um índice que ainda é perceptível sensorialmente, para uma redução de 0,05 no final de todo esse processo, já em níveis não perceptíveis de diacetil. E vemos que em relação à quantidade de oxigênio livre, nada é alterado, ou seja, nenhum oxigênio é acrescentado nem retirado durante esse processo. Pois bem, agora que vimos as características desse processo, né, quais são os passos, né, o que ocorre dentro do processo e como é que a gente vai fazer ele. Então, primeiro vamos entender algumas coisas que acontecem durante esse processo de lagre, maturação e estabilização, para depois a gente vai entrar no passo a passo. E eu quero deixar bem claro que essa aqui é a opinião dos autores citados na bibliografia. Não é algo que eu inventei, não é eu que estou achando que isso é melhor ou que é pior. Estou escrevendo o que diversos autores estão citando em relação à cerveja. Então, para fazer o lagre, normalmente ela tem aquela fase inicial que vai de 12 a 30 dias em temperaturas que vão de 5 a 15 graus centígrados. Normalmente, cervejas lagers, fazemos o lagre a 5 graus centígrados. Cervejas ale podemos fazer em temperaturas mais altas. Eventualmente, quando a gente quer fazer aquele repouso do diacetil, a gente acaba subindo um pouco a temperatura, né? Chegando ali na casa, às vezes de 10, 15 graus centígrados para lager, até 18 ou 20 graus centígrados para ale. Enquanto que a etapa de estabilização a frio, ela vai durar de 2 a 100 dias, segundo as referências bibliográficas consultadas, sendo que 99% dos casos ele fala de uma duração de até 5 dias, e a minha recomendação vai sendo um tempo menor, como a gente vai ver lá na frente. Isso aqui é referência bibliográfica bastante ampla do que foi consultado, em temperaturas que vão de -1, ou seja, não vai estar ocorrendo congelamento, até temperaturas de 4 graus centígrados, que seria o congelamento superficial das cervejas bastante alcoólicas, ok? Não é o congelamento total da cerveja, mas o congelamento superficial das cervejas mais alcoólicas. Lá na frente tem um passo a passo do que a gente vai utilizar para fazer. Apenas estou citando o que a bibliografia diz para a gente entender. Então, durante essas duas etapas, lagering, junto com maturação e depois a estabilização a frio, nós vamos ter precipitação e remoção de leveduras, como citado naquela tabela anteriormente. Vamos ter uma autólise daquela levedura residual, e essa autólise da levedura residual vai produzir aminoácidos, fosfatos e ácidos gráficos compostos sulfurosos pela levedura que aprimoram o sabor. Olha que interessante. Enquanto que uma autólise em grande quantidade de levedura promove gosto ruim, uma quantidade muito pequena de autólise de levedura que acontece na estabilização a frio
pode promover um aprimoramento do sabor. Isso está citado em 3 dos estudos consultados que podemos ver em relação à bibliografia apresentada no início deste vídeo. Também ocorrerá a redução de compostos desejáveis por reprocessamento de diacetil, como eu já citei, arredondamento de compostos de sabor, aquela saída da condição de cerveja verde para uma cerveja já maturada, né? Isso principalmente no lagre na maturação, nesses primeiros 30 dias aqui da cerveja. E aqui, ó, a precipitação de cofatores formadores de turbidez. Esse sim, durante a etapa de estabilização a frio, de temperatura já próxima aqui do congelamento. Eliminação de voláteis indesejados, que também acontece tanto durante aquele repouso de acetil quanto na precipitação desses compostos, redução de aldeídos e cetonas e a carbonatação natural em algum nível, como citada na tabela do slide anterior. Então, entendendo um pouquinho mais sobre a estabilização por congelamento superficial, tá? Aqui é a etapa de estabilização da cerveja, observando aquele objetivo de melhorar a qualidade sensorial e não necessariamente de fazer a clarificação da cerveja. Então a gente tem, primeiro desse estudo aqui do Lab Group, que é uma empresa canadense, uma empresa que ela é voltada a fazer cervejas do tipo Iced Beer, né? Como por exemplo Box e Double Box, cervejas que passam por essa etapa de destilação a frio ou por congelamento superficial. Então ela desenvolveu esse processo que eu vou citar mais à frente e ela registrou numa patente em 1994. Então tal é importante esse processo para essa indústria que ela registrou sobre uma patente, e o Lab Group produz 40 milhões de hectolitros de cerveja por ano utilizando essa técnica. Então veja que não é uma brincadeira, não é uma coisa para fazer de vez em quando, é uma coisa muito levada a sério por essa indústria que tem como principal estilo de cerveja as Double Box. Então, o primeiro ponto para você começar a fazer a técnica é identificar o ponto de congelamento da cerveja. E isso vai ser de acordo com o grau alcoólico da cerveja. Quanto maior for o grau alcoólico da cerveja, mais baixa será a temperatura de congelamento. Por isso que naquele vídeo anterior eu falo para você ir setando ali o seu controlador em -1, -2, -3 graus centígrados. Primeiro, porque eu não sei se está precisamente regulado o seu controlador, se ele tem a precisão adequada. E segundo, para você não fazer um super congelamento. Mas a ideia aqui é encontrar o ponto exato onde ocorre o congelamento ali do gelo, da água da cerveja, formando blocos de gelo. E nós vamos ver que para a maioria das cervejas que nós fazemos, essa temperatura deve estar aqui entre 2,5 ou 3 e alguma coisa graus centígrados, né? Como eu já apliquei essa técnica em uma cerveja com 8% de álcool, eu já tive que chegar ali em 4 graus centígrados para conseguir o ponto de congelamento. Então, vocês têm que recorrer aí à observação, ao teste, para encontrar o ponto exato da sua, justamente porque não dá para confiar no termômetro que nós temos. Agora sim, eu vou entrar no processo detalhado da estabilização a frio com resultados de clarificação e desenvolvimento sensorial. Então, uma coisa muito importante que muita gente não presta atenção e acaba errando. Então, aqui após a conclusão da fermentação primária e purga da levedura, a cerveja é resfriada ao ponto de congelamento. Então, o que eu estou falando aqui? Que é necessário ou que você faça a purga da sua levedura lá durante a etapa de lagre, né, para você retirar essa levedura presente da sua cerveja pela purga, ou se você não tem, que você faça uma trasfega de um fermentador para um outro balde, um outro receptáculo que você tenha para guardar a cerveja sem aquele contato com aquela grande quantidade de levedura. É necessário você fazer isso para você ter o mais alto grau de resultado desta técnica, ok?
Então, quando ocorre esse resfriamento no ponto de congelamento da cerveja, cristais de gelo serão formados, representando no máximo 5% do total de água da cerveja. Ou seja, lembrando que a cerveja é de 90 a 95% de água, 5% desse volume total será cristalizado na forma de gelo, e esse volume pode ser eliminado depois, como eu vou mostrar aqui, para que você tenha um aumento da qualidade sensorial da tua cerveja. Então, a cerveja vai ser mantida por 72 horas nessa temperatura próxima a 3 graus negativos. É este o melhor ponto para o cervejeiro caseiro. O cervejeiro caseiro que não faz filtração, que não tem centrífuga, o melhor ponto dela de usar essa técnica é manter por 3 dias, 72 horas nessa temperatura de congelamento, próxima a menos 3 graus centígrados, de acordo com a tua cerveja. Durante esses 3 dias, você ainda pode fazer purgas eventuais de levedura residual e de trube proteico e tanino, que é floculado, que é sedimentado, que vai caindo ali durante esse período, ok? Parte disso vai cair lá no cone, você vai conseguir eliminar. Parte desse trube vai ser colado com os cristais de gelo que eu vou falar aqui embaixo. Então, a presença de grande quantidade de levedura nesse momento pode gerar sabores indesejáveis, pode gerar uma autólise muito grande, que vai criar sabores de picantes agradáveis, sabor ali de cogumelo, sabores terrosos, que vão ficar ruins na sua cerveja. Então, por isso que é importante você fazer a purga ou a trasfega da tua cerveja. A análise deste trube demonstrou uma alta quantidade de polifenóis oxidativos, ou seja, por isso que é importante você eliminar este trube, você não deixar ele presente na tua cerveja final, sendo que este trube, parte dele vai ser sedimentado ali no seu cone, no fundo do seu fermentador, parte dele vai ser juntado, vai ser absorvido pelos cristais de gelo. Então, os cristais de gelos que se formam, eles também devem ser removidos, porque eles contêm uma alta quantidade, uma alta concentração desses polifenóis. Durante a formação desses cristais de gelo, que acontece principalmente lá no fundo do seu fermentador por conta da densidade, ele recebe a precipitação desse trube e acaba por absorver, né, essa parte indesejável, e por isso a gente deve eliminar. Então, qual é a melhor forma da gente eliminar? O método mais fácil é no término desse processo, sem fazer aquecimento, sem fazer o derretimento desse gelo superficial, é promover o invase da cerveja. Ou seja pela torneira, seja ali sifonando a sua cerveja, de alguma forma recolher e fazer o invase da cerveja nessa temperatura extremamente fria, deixando para trás aquele residual de gelo e aquele residual de trube, ok? Essa técnica ela é garantida como demonstrar uma eficiência de mais de 5% do que a técnica concomitante do PVPP com silica gel. Veja que uma técnica totalmente natural, sem ter que usar nenhum tipo de composto químico, nenhum tipo de enzima, nada que pode ser tóxico ou prejudicial a nós, consegue ser ainda 5% mais eficiente do que elementos industriais. Por isso, faça conforme as orientações que você vai ter uma cerveja melhor, sem problema nenhum. Mas e aí, tudo são flores? Tem algum tipo de problema? Então, se você prestou atenção do que eu falei durante o vídeo, você vai observar que eu falei sobre 2 problemas que você deve evitar. O primeiro é a presença da levedura, né? Esses cristais de gelo eles promovem a autólise. Se você deixar toda a levedura e fazer o congelamento, você pode ter uma autólise muito grande da levedura e isso vai gerar sabores ruins para a tua cerveja. E se você fizer um congelamento muito prolongado, você vai ter um efeito contrário. Você vai ter uma desnaturação, uma desestruturação proteica que vai acabar deixando a tua cerveja aguada, sem sabor e sem retenção de espuma, e você também vai ter problemas que vão acabar promovendo a turbidez. Vai ter uma reação contrária e vai acabar tendo uma turbidez permanente na tua cerveja. Então é necessário que você se atente à utilização da técnica e faça conforme é explicado. Por fim, quais são as conclusões que nós recebemos? Né? Que o congelamento superficial pode melhorar não só a turbidez, mas a qualidade sensorial da sua cerveja, deixando ela mais redonda, assim como é centenariamente, né, centenas de anos, feitas com cervejas box e double box.
que o congelamento superficial ele deve ser feito sem a presença de levedura, seja purgando, seja transferindo para outro recipiente, né, para outro balde. E se você puder, também elimine esses pequenos cristais de gelo que são formados, que vão ficar ali no fundo do seu fermentador. Eles contêm polifenóis ruins que vão promover sabor ruim para a sua cerveja. Deixa ele para fora, diminui aí o tamanho do seu lote, você vai perder às vezes ali 5% de volume do lote, mas vai ganhar em qualidade sensorial. E a tua cerveja também vai ficar ligeiramente mais alcoólica, às vezes ali um 0,3, 0,5 graus a mais do que o esperado. Por fim, faça o processo com cautela, atenção e da maneira correta. Evite aí esses conhecimentos genéricos que são apresentados em canais, muitas vezes por pessoas que não sabem usar a técnica, que falam qualquer coisa, que acabam estragando a tua cerveja. Consulte as pessoas que realmente têm um embasamento teórico melhor, principalmente os diversos professores que têm canais de cerveja aqui no YouTube. Pesquise, né? Corra atrás do conhecimento correto e faça da maneira certa. Assim você não vai estragar a sua cerveja. Pelo contrário, você vai ter uma qualidade muito melhor do seu produto final. Às vezes você é um cervejeiro iniciante e você ainda não tem a capacidade sensorial de identificar entre fazer a técnica da maneira correta ou da maneira incorreta. Você só vê visualmente a cerveja mais clara. Mas na medida que você vai melhorando o seu desenvolvimento, o seu paladar, você vai ver que fazendo da maneira correta, você vai ter uma cerveja mais saborosa. Ok? Então, para me seguir aqui nas redes sociais, pesquise no Facebook ou no Instagram por Fabricar Cerveja. Sempre eu estou postando novidades por lá. E se você quer fazer um curso comigo, onde eu vou ter a oportunidade de te ensinar não só isso, mas diversos outros assuntos, dá uma olhadinha nas minhas plataformas de ensino, bit.ly/fabricar ou curso de cerveja artesanal.net. O conteúdo é meu mesmo, todos os dois você tem acesso direto comigo, grupo de ensino, videoaulas incríveis, mais de 50 horas de videoaula. A única coisa que muda é a forma de pagamento e a duração do curso. Aqui na minha plataforma o acesso é perpétuo, com pagamento à vista. Pelo Cerveja Artesanal, os pagamentos são mensais, 12 parcelas e o acesso é anual. Okay? Se você gostou, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida aqui no YouTube. Eu tenho um prazer de responder com todos os meus argumentos possíveis a todos os comentários que são colocados. Me siga nas redes sociais, dê o seu joinha, compartilhe com os seus amigos. Só assim eu consigo produzir um material de qualidade para todo mundo. Okay? Um forte abraço e até a próxima.